Olá, estamos no nosso 13º dia da Quaresma e hoje a palavra está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 7 a 12. Assim diz a palavra. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele é a imagem e glória de Deus, enquanto a mulher é glória do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal da autoridade. No entanto, diante do Senhor não existe mulher sem homem, nem homem sem mulher. Pois se a mulher foi tirada do homem, também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Então o homem deixará pai e mãe, não é? E se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, como diz em Efésios 5, 31. Não há distinção entre homem e mulher. Deus não faz asepsia de pessoas. Não há diferença alguma para Deus entre o homem e a mulher. Então, por que será que nós, pobres mortais, seres humanos, tão pequenos diante da misericórdia e da glória de Deus, fazemos tanta diferença? E existem por aí pessoas que ainda são extremistas quanto a isso, dizendo que mulheres não podem ocupar certas posições, certos cargos, dizendo que mulheres não podem fazer tais coisas ou outras. Obviamente que existem certas situações que cabe mais ao homem do que à mulher, e vice-versa. Mas para Deus não há diferença entre o homem e a mulher. Ou se leio quase todos os dias pessoas falando de amor próprio em relacionamentos, em casamentos, como se dentro de um casamento houvesse essa diferença. Pois assim como está em Efésios 5, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e juntos os dois serão uma só carne. Se assim está em Efésios 5, por que há tanta diferença dentro de um relacionamento, dentro de um casamento? Por exemplo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, manter as contas é obrigação tanto do homem quanto da mulher. Não há diferença. O dinheiro é do casal. Se por acaso há necessidade de gastar um pouco mais ou fazer um investimento, seja lá o que for, o casal ele precisa estar alinhado com isso. E aí, mais uma vez, não é para existir diferença. Uma vez que diz, pois se a mulher foi tirada do homem, também o homem nasce da mulher, não é verdade? O homem também nasce da mulher, mas a mulher foi tirada do homem. Só que para Deus não faz diferença. Para Deus isso não tem a mínima diferença, não tem a mínima necessidade. Então, voltando à questão, eu ouvi apenas uma pessoa falando sobre o que eu vou dizer aqui, referente ao amor próprio em um relacionamento. E o relacionamento seja lá qual ele for, de amizade, um relacionamento de homem e mulher, marido e esposa, namorados, noivos, noivas. Tudo isso que eu digo são relacionamentos, onde duas pessoas se respeitam, se conhecem e entendem que estão construindo algo juntos para um futuro próximo. Um relacionamento maduro, onde os dois se respeitam, onde os dois conhecem a verdade um do outro. E quando essa pessoa disse que o mundo hoje realmente ele está muito acelerado e muito perdido com isso tudo, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo que tem que existir amor próprio. Mas eu não posso fazer isso porque eu vou me rebaixar, porque eu vou ser menor do que o outro, eu vou me humilhar. Quando se diz amor próprio dentro de um relacionamento,
principalmente entre homem e mulher, entre marido e esposa, não se deve existir o amor próprio do homem ou da mulher. Não se deve usar mais a palavra o amor próprio, mas o nosso amor. O nosso amor próprio. Onde você constrói esse amor junto com o outro. Onde o relacionamento ele é construtivo. Porque se eu tivesse sinceramente ouvido o que eu estou dizendo aqui, muito antes, talvez eu teria insistido mais e desistido menos. Com toda certeza. Eu teria insistido mais e desistido menos. Porque uma vez que você assume a condição de construir, de fazer mais pelo outro do que fazer por si só, já é um amor nosso. Já é um amor nosso. O amor próprio dentro do relacionamento maduro, onde os dois têm a mesma intenção, a vontade de fazer dar certo, a lealdade, o comprometimento, um com a verdade do outro. O amor próprio ele está em Efésios 5:31, que eu acabei de falar bem lá no começo, né? O amor próprio está em uma só carne e não em duas. Nunca em duas. Mas o mais difícil nisso está em reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas falhas e muitas vezes assumir os nossos medos. Pois são os nossos medos que muitas vezes nos atrapalham. Porque ao invés de falarmos com amor e reconhecermos os nossos erros e demonstrarmos a nossa insegurança, a nossa, muitas vezes, fragilidade, e quando eu digo nossa, eu me incluo nisso também, porque eu também já errei dessa forma. E assim eu me coloco nesse grupo, que eu sei que tem um monte. Todos nós falhamos, todos nós erramos dessa forma também. Quantas e quantas vezes motivados pela raiva, motivado pelo medo, motivado pela vergonha, de simplesmente dizer, olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Me ajuda. E quantas vezes você se viu diante de Cristo, quando você foi se confessar e você se ajoelhou diante dele, e ali você se colocou na condição de quê? De maior? De menor? Na condição de filho? Na condição de pecador? Quando nós estamos diante de Cristo e nos colocamos ajoelhados diante dele, nós nos colocamos na condição de pecadores, na condição de talvez não sermos nem merecedores da graça dele, mas pela infinita misericórdia, ele nos concede perdão. Então por que fazer diferente diante da sua esposa, do seu esposo, diante do seu noivo ou noiva, da sua amiga, do seu amigo? Por que fazer diferente quando se erra? Você não precisa ajoelhar no pé da outra pessoa, mas o simples fato de você reconhecer o seu erro e se colocar na condição de errado e fazer o que é mais fácil. Olha, me perdoe porque eu errei. Me perdoe por eu ter causado isso. Sabe o que constrange a Deus? O que constrange a Deus não é o seu pecado. O que constrange a Deus, definitivamente, é o seu arrependimento. O seu arrependimento que constrange a Deus. Porque é através do seu arrependimento, do seu pedido de perdão a Ele, que Ele mais uma vez abre os braços e deixa jorrar sangue e água do seu coração misericordioso. Uma vez que você se deixar ser banhado por isso, você vai entender o que tantos dizem que é o batismo no Espírito Santo. Você
vai poder entender o que é isso. Mas aí, trazendo para a nossa realidade, o que acontece conosco? A gente acaba atacando, sendo grosseiro, sendo mal educado, ofendendo, tentando resolver tudo num grito como se fosse resolver. Sendo que era tudo tão mais fácil dizer, olha, eu não sei como resolver isso, eu não sei como fazer, eu não sei como te ajudar, você pode me ajudar, ou então eu não sei como te perdoar, me ajuda. É tão mais fácil você largar a pedra e abrir os braços para que o outro mesmo, que ele não tenha a mínima noção de como te ajudar, ele possa te abraçar e possa te receber e você recebê-lo. Será que não é isso que Deus está querendo dizer quando Ele diz que a mulher foi tirada do homem, também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus? Que não há diferença entre ambos, que para Deus somos um, somos apenas filhos, somos iguais. E volto a dizer, o que constrange a Deus não é o seu pecado, é o seu arrependimento. O seu arrependimento. E até quando você vai ficar insistindo em não ir até Ele, se arrepender, em pedir perdão, em pedir desculpas? Será que é tanta vergonha assim? Ou será que é um medo de talvez você ouvir de Deus, não, eu não te perdoo? Posso dizer com toda certeza, não somente Deus vai lhe dizer isso, mas aqueles que te amam também irão lhe dizer isso. Irão sentir o constrangimento, irão sentir a verdade no seu arrependimento, nas tuas palavras, ou mesmo que seja através apenas do seu olhar. Porque quem te conhece e quem te ama de verdade, conhece você através do seu olhar. E somente da forma que você olha, ou que você escreve, ou que você fala, a pessoa sabe. Sabe literalmente o que você está sentindo. Sabe literalmente o que tem dentro de você. O amor próprio do homem e da mulher, ele tem muito a ver com o amor de Deus, quando ele é puro. Quando não há intenção de enganar, quando não há intenção de magoar. Você já parou para perceber que muitas vezes quando você está diante do Santíssimo e você se coloca na condição de frágil, de pequeno, de filho, você sai de lá melhor do que você entrou? Ah, mas é porque eu chorei. Não. Não é só porque você chorou, não. Mas é porque você se colocou na condição de pequeno e você pediu, olha, meu pai, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda aí. Me ajuda aqui. Eu não sei como resolver isso. E te digo mais, quando você se mostra arrependido, não é somente Deus que se constrange. Como eu disse, o seu amigo, o seu marido, a sua esposa, a sua noiva, eles vão entender. Porque quando você se arrepende, você quebra essa barreira, sabe? Esse coração gelado, você quebra esse coração de pedra. E quando você realmente se arrepende, é onde você começa a sentir um amor que você não imaginava que existia ali dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus derramou uma pequena gotinha no seu coração. E o seu coração voltou a bater. Será que não é isso que você precisa? Ou que você está precisando dar ao outro? É o Divino Espírito Santo que visita, com toda certeza.
E eu te digo que com toda certeza, as pessoas que lhe amam vão entender. Mesmo que você esteja só de frente para outra pessoa e não diga nada, só de você olhar. Eu lhe garanto que só de você olhar a outra pessoa, já vai ter vontade de chegar até você, não vai querer ouvir nada, somente te abraçar. Somente te abraçar. E quando você se coloca na condição de pequeno e você diz, olha, eu errei, e assim como você faz também diante de Deus, eu errei, eu me arrependo por tudo. Eu sei que talvez eu estou perdendo ou esteja perdendo a minha amizade para mim mesmo. A nossa amizade eu esteja perdendo para mim mesmo, não esteja perdendo para ninguém. Eu esteja perdendo o seu amor, a sua amizade, a nossa intimidade, a nossa verdade. Mas eu não quero deixar que o medo de vir até você me faça perder algo que para mim vale muito mais, que é você. Então, se você tem alguém assim na sua vida, não pense que há diferença entre homem e mulher, só porque um ou outro magoou, só porque um ou outro fez o errado. Justificar o erro do outro para você fazer o errado nunca vai ser o certo. Nunca será o certo. E termino aqui com a última frase do versículo: pois se a mulher foi tirada do homem, também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Homens e mulheres somos um só, não há diferença. Se o trabalho é difícil para um, é difícil para o outro também. Agora imagina se o perdão para um é difícil, imagina quanto não é difícil para o outro. Homens e mulheres somos um só. E para Deus não há diferença.